What's up, guys? Aqui é Teacher Marcela com mais uma aula aí pra vocês, né, sobre o Simple Present. É dessa vez mais simplificada. Eu tô trazendo e deixando pra vocês também os slides que a gente vai estar usando nessa aula, tá? Para que vocês possam fazer o download e estudar mais depois. E também vou estar deixando alguns links disponíveis com algumas atividades que eu achei online para que vocês possam praticar, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Simple Present. Tá? O Simple Present, ele é o presente do indicativo no português, ou seja, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem, tá? Eu como, eu ando, eu falo, eu danço, ok? E o Simple Present, ele é usado em 3 situações. You use Simple Present when you talk about, quando você fala de 3 coisas. Fact, um fato, routine, rotina, and frequency, frequência, tá? Exemplos de um fato, de um fact. I'm a teacher. Eu sou uma professora, né? I am a teacher. I'm a teacher, um fato. I live in the United States. Outro fato, eu moro nos Estados Unidos. We work in the morning. Outro fato, nós trabalhamos de manhã. Routine, parte da sua rotina. Então, por exemplo, I usually wake up at 6 a.m. Eu geralmente, usualmente, acordo às 6 horas da manhã. My husband makes me dinner every day. Meu marido me faz jantar todos os dias. Frequency, frequência. My sisters goes to the gym every weekday. Minha irmã vai pra academia todos os dias da semana, tá? We go to church every Sunday. A gente vai pra igreja todos os domingos. Frequência. Or once a week, né? Uma vez por semana. É a frequência com que você faz certa atividade, ok? Então, 3 situações: fato, rotina, frequência, ok? Como no português o presente é muito mais complicado. Eu falei pra vocês, né, que a gente conjuga os verbos de muitas maneiras, né? Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Imagina o gringo pra decorar isso, né? No inglês a gente só vai ter 2 estruturas, tá? Uma vai ser para o I, you, we and they, e o verbo nem muda, como a gente vai ver aqui. O verbo permanece do mesmo jeitinho, tá? E a outra maneira é para o he, she and it, tá? Que a gente vai acrescentar um S, um IES ou um ES no final do verbo, dependendo da situação, que a gente também vai ver já já, tá bom? Então vamos lá. I, you, we, daí como eu falei pra vocês, o verbo não muda, tá? Então, I play video games. Eu jogo videogame. Ou então você pode falar também a mesma estrutura. You play video games. Você joga videogames. We play video games. Nós jogamos videogames. They play video games. Eles jogam videogames. A estrutura vai ser a mesma para qualquer um desses sujeitos aqui, ok? Vai mudar quando você tiver he, she or it. A mesma frase, o mesmo verbo play e o complemento videogames vai mudar quando você for usar he, she or it, tá? Como eu falei, você vai colocar um S no final, tá? Então, he plays video games. Geralmente é um S. De vez em quando tem um IS, tá? Por exemplo, she studies Spanish. A gente vê o exemplo ali que tem um IES no final. Or ES, como a gente viu aqui o exemplo de it watches TV. O it tá aí replacing, tá substituindo o my dog, ok? Então, meu cachorro assiste televisão. Então, it watches TV. Again, de novo, frase afirmativa, o verbo não muda para I, you, we and they, ele só vai mudar para he, she, it. Vamos dar uma olhada agora nessa estrutura do he, she, it, para que vocês possam entender quando que vai levar S, quando que vai levar ES e quando vai levar IES, ok? Como eu falei para vocês, ele recebe um S na maioria. Most verbs vai ser só um Szinho no final. Então, ele corre, he runs. Ok? E se for eu, professora, eu corro. Como eu falei para vocês, o verbo não muda para eu, ou para you, ou para we, ou para they. Então, você vai falar I run, ok? Sem o S. She dances. My brother jumps. Ele corre,
ela dança, meu irmão pula, ok? Só coloquei um Szinho no final e aí, ó, já conjuguei o verbo para he, she ou it, igualzinho para os três, tá? Agora, se o verbo terminar em uma dessas letras aqui, S, SS, SH, CH, X, O ou Z, aí você vai colocar um ES no final, tá? Então, por exemplo, o verbo watch, CH terminou em CH, eu vou colocar um ES no final somente para he, she or it, ok? Eu digo I watch TV sem o ES, mas quando eu falo para he, she or it, é S. Então, my brother, he watches TV every day. Coloquei aqui, ó, o ES no finalzinho da frase, tá bom? Mesma coisa para wash, porque o wash terminou em SH. SH também está aqui, ó, no finalzinho, na listinha dos verbos que terminam, né? Então, você precisa de um ES no final. Um exemplo, my mom é she. Para she, a gente precisa mudar o verbo, né? O verbo terminou em SH, washes. My mom washes the dishes only on Saturdays. Minha mãe lava os pratos somente nos sábados. Que vida boa, hein? I wash the dishes every day. Eu lavo os pratos every day, todos os dias. Quando você tiver um verbo que termina em Y, tá? Mas é preciso de consoante, por exemplo, o verbo study, tá bom? Tem um Y aqui, uma consoante. Antes, você vai substituir o Y pelo I e acrescentar S, tá? Então, she studies English. Ela estuda inglês. Mas, se você tiver um Y no final do verbo e antes for uma vogal, como aqui o verbo play, então você não faz nada, só coloca o Szinho, vai para a regra geral, que a maioria dos verbos, né, vai receber um S, ok? Again, de novo, somente para he, she, it, que vai receber essa diferençazinha aí na conjugação do verbo, ok? Outra diferença também é sobre o verbo have, tá? Quando você estiver falando do I, you, we and they, você vai falar I have, you have, they have, we have, a car, ok? Mas se for para he, she, it, você vai colocar um has, ok? Desculpa aqui o erro de escrita, é somente um S, ok? She has a lovely son. Ela tem um filho adorável, ok? Então, isso é válido para he, she, it, ok? Negativa. Quando você quiser formar uma frase negativa, ou você vai usar o don't, ou você vai usar o doesn't, ok? Don't vai vir depois do sujeito. I, you, we and they. E o doesn't vai vir depois do sujeito he, she or it. Again, de novo, você vai estar formando frases negativas no presente usando don't ou doesn't, ok? Então aqui, ó, you don't watch Friends. Você não assiste Friends. My parents don't like ice cream. Meus pais não gostam de sorvete, ok? You tá aqui, por isso que eu vou usar o don't. E my parents, meus pais, é they, tá aqui também, por isso que eu vou usar o don't também, tá? She doesn't study English. Ela não estuda inglês. She. Eu vou estar usando she para she, eu vou estar usando doesn't. My brother doesn't speak Spanish. Que é verdade também. Sobre a minha irmã e meu irmão, né? He doesn't speak Spanish. He, eu vou usar doesn't. E como vocês percebem aqui, o verbo não muda. Eu falei study, eu não falei studies. E eu falei speak, não falei speaks. Não tem S ou ES ou IES na negativa, tá? Você só coloca o S, IS ou AIS quando você estiver formando frases afirmativas, ok? Para fazer frases interrogativas agora, para criar as perguntas, a gente vai estar a gente ainda vai estar nessa questão do do e do does. Do vai ser sempre para I, you, we and they. Eles não significam nada, tá? Ele é só um auxiliar que vai mostrar para você que aquela frase ali está no presente, não no passado e não no futuro. Se fosse passado, seria did, e se fosse futuro, seria will. O auxiliar do futuro é will, o auxiliar do passado é did, ok?
O auxiliar do presente é do, quando eu estiver falando de sujeitos I, you, we and they. Ou se eu estiver falando do sujeito he, she or it, o meu auxiliar, que não vai ter nenhum significado, ele auxilia o verbo principal a estar no presente. Vai ser does, tá? Então, você começa a frase com o verbo auxiliar, ou vai ser do ou vai ser does. Ele vai auxiliar esse verbo principal aqui, tá bom? Então, do you watch La Casa de Papel? Ele auxilia, esse do aqui no começo auxilia o verbo watch a estar no presente. Watch é o verbo assistir. E é uma pergunta, eu tô falando de you. Então, você assiste La Casa de Papel. Não é você assistiu e você assistirá. Eu sei que é você assiste por causa do do. O do é o auxiliar do presente do indicativo, ok? Do they play soccer? Play é o verbo jogar e they é eles. Soccer, futebol. Então, eles jogam futebol. Presente. A gente não tá falando do passado, não tá falando do futuro. Esse do aqui, ele auxilia esse verbo principal a ficar no presente. Eles jogam futebol. A mesma coisa para o does, mas ele vai estar auxiliando somente o he, she, it, ok? Does she like to read books? Like, gostar, read books, ler livros. Ela gosta de ler livros? Does he travel every year? Travel é o verbo viajar e esse aqui é o verbo auxiliar, auxilia o verbo viajar, estar no presente. Então, ele viaja todo ano, ok? Vamos dar uma olhadinha geral aqui na tabela. No afirmativo, para I, you, we and they, vai ser a mesma estrutura. Work here. I work here, you work here, they work here, we work here. Lembra no português? É uma conjugação para cada pessoa. Aqui só são duas. Ou vai ser work here, ou vai ser works here. Geralmente um S no final, que só é na afirmativa para he, she or it. Ele, ela ou eles e elas para animais e objetos, ok? Negativa, ou você vai usar o don't quando a gente estiver falando de I, you, we and they, ou você vai usar o doesn't quando você estiver falando de he, she or it. Então, I don't work here. Eu não trabalho aqui. You don't work here. Você não trabalha aqui. We don't work here. Nós não trabalhamos aqui. They don't work here. Eles não trabalham aqui. Ok? Para he, she, it, doesn't work here. E o S, ele não se repete, ele só é usado no afirmativo. Ok? Para fazer pergunta, como a gente viu, do é o auxiliar e vai auxiliar o verbo principal, o verbo trabalhar, o verbo work, a ficar no presente. Então, do I work here? Eu trabalho aqui. Do you work here? Você trabalha aqui? Do we work here? Nós trabalhamos aqui. Do they work here? Eles trabalham aqui, ok? E o does sempre para he, she or it. E o verbo também não recebe S. O S é apenas para afirmativa, ok? Does she work here? Ela trabalha aqui? Does he work here? Ele trabalha aqui? Does it work here? Ok? Vou deixar aqui para vocês, como prometido, links para vocês praticarem, ok? Porque não adianta só assistir a aula e não praticar. Vou deixar também esse slide disponível para que você possa fazer o download, para que você possa continuar estudando, tá bom? Beijo, eu espero que vocês tenham curtido a aula. E aqui, ó, minhas mídias sociais, para quem quiser me seguir, @Marcela Mallett. Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau!